Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo neste santuário e em qualquer lugar onde você esteja. Por favor, abra a tua Bíblia na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vos lerei dos versículos 1 ao versículo 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Palavras do Senhor. O título da minha meditação é Filhos da Luz e Filhos do Dia. Obviamente, o texto está falando aqui de escuridão. Escuridão é ausência de luz. Fisicamente é isso que é escuridão, é ausência de luz. Se nós desligarmos as luzes aqui, a luz, deixando de existir, passa imediatamente a existir a escuridão. Então, essa é uma das razões pela qual o apóstolo utiliza essa figura para conversar com a igreja em Tessalônica. Naquela comunidade havia, como eu já disse aqui há alguns domingos, uma preocupação muito grande sobre a volta iminente de Jesus. Eles entendiam que Jesus deveria voltar por aqueles dias, e por isso alguns já não queriam mais trabalhar, porque diziam, vamos trabalhar, ganhar dinheiro para quê se Jesus já vai voltar? O que nós temos dá para viver até Jesus voltar. Também os rabinos, os religiosos da época, colaboravam com esse tipo de pensamento, porque diziam eles, olha, o povo está sofrendo tanto com o desmanzelo dos dominadores do nosso povo, com as autoridades, com os coletores de impostos. O povo anda submetido a um sofrimento tão grande que, de fato, o Messias deve chegar pelos próximos dias. As próprias palavras de Jesus, em alguns momentos por aquela comunidade, também foi mal interpretada. E as pessoas começaram então a viver em função disso. Jesus vai chegar a qualquer momento. Bom, não só viviam em função disso, como começavam a discutir e gastar um tempo grande, investir um tempo grande nesta discussão. Então eles chegavam a fazer cálculo de quantos dias deveria chegar, se era dali a uma geração, se era dali a alguns dias realmente, quanto tempo, qual a data correta, e a coisa foi tomando um vulto tão grande que eles pediram ao apóstolo que fosse perguntar ao Paulo se Paulo teria condições de dizer o dia correto em que Jesus deveria voltar. Tudo isso diante dessa dificuldade que eles estavam tendo lá com esta questão. Paulo responde, o apóstolo Paulo responde, não dá para saber, não é possível saber quando Jesus voltará novamente. E de fato não dá para saber porque Deus é absolutamente insondável. Quem pode sondar a mente de Deus? Deus é absolutamente imprevisível. Quem pode prever a vontade ou as decisões de Deus? Deus é absolutamente
desconhecido na proporção da sua riqueza. Quem é que um dia emprestou alguma coisa para Deus para que Deus devolvesse com juros? Quem é que fez algum ensinamento para Deus para que Deus pudesse aplicar esse ensinamento nas pessoas? Ou quem é que pode contender com Deus e questionar Deus das suas decisões, do seu ponto de vista, de como Ele quer que as coisas aconteçam? É absolutamente impossível. Então a vontade de Deus, consequentemente, é impossível de se saber também, e neste arcabouço entra essa questão de quando é que Ele vai enviar Jesus novamente aqui à Terra. Mas o que tem a ver a escuridão com esse tipo de assunto, com esse tipo de pensamento? Disse para vocês que escuridão é ausência de luz. Fisicamente e biologicamente, o que acontece com o corpo quando percebe a ausência de luz? Quando o corpo percebe a ausência de luz, é produzido um hormônio no corpo humano que diz para ele que é hora de dormir. Então, quando o tempo vai chegando naquela posição de lusco-fusco, o tempo vai começando a ficar escurinho, veja que toda a natureza começa a se aquietar. E a maioria dos seres humanos também, exceto aqueles que têm que trabalhar à noite, tem alguma atividade à noite. Inclusive estes recebem um aditivo no salário, que é um adicional noturno, porque trabalhar à noite complica um pouco a saúde da pessoa. Então, a noite foi feita para dormir. E a pessoa, nesse momento, começa a sentir sono. E quais são aí os sintomas do sono, quando nós estamos com muito sono? Lutar contra o sono é uma luta covarde, é uma luta inglória, é uma luta desproporcional. Não dá para lutar contra o sono. Quando a pessoa sente sono, a primeira manifestação de que estamos com sono é bocejar. E tem gente que tem aquele bocejo tão delicado que se a gente não abre os dois braços assim, a pessoa engole a gente, né? Mostrando que realmente está com muito sono, muito sono. As pálpebras ficam pesadas. Aí vocês vão ver que nos desenhos animados, os bichinhos colocam lá um palitinho no olho, né, para manter o olho aberto, para não dormir, porque a tendência é o olho ir se fechando. Lá para o ano 2002, quando eu vim transferido aqui para o interior, por 3 anos e meio mais ou menos, eu continuei pastoreando uma igreja em São Paulo. Então, por 3 anos e meio ou 4 anos, eu saía daqui na sexta-feira à noite, ia para São Paulo todas as semanas. Sexta-feira à noite ia para São Paulo, terminava o culto, voltava domingo à noite aqui para o interior, para segunda de manhã, já chegava aqui mais ou menos 6 horas da manhã e já ia direto para o trabalho. Por 3 anos e meio ou 4 anos. Até que eu comecei a cochilar na estrada. Uma vez eu lembro que eu acordei com o carro no acostamento, era um acostamento com aquelas moitas de grama, então o carro sacudiu muito, fez muito barulho, e aí deu tempo de eu voltar. Na segunda vez que eu dormi, o acostamento era lisinho, era asfaltado, e quando eu percebi, eu já estava assim em cima do guarda-reio. Se tivesse mais um ademão de tinta no carro, não teria dado tempo de voltar para a pista. E aí eu decidi que eu deveria ajudar um pouco o anjo da guarda também, né? Deixa eu dar uma força aqui e ajudar o meu anjo, porque está ficando muito serviço para ele. E aí pedi transferência aqui para o presbitério Centro-Oeste Paulista. Mas a gente fica cansado, não adianta querer lutar contra o sono, porque acontece uma dificuldade de concentração, você não se concentra. Quem estudou à noite sabe disso. É complicado se concentrar nos estudos com sono. A molecada de manhã, quando vai para casa, não dorme bem à noite, os nossos adolescentes não dormem bem à noite, tem que ir para a escola logo de manhã, vão aborrecidas, irritadiças, sentem sono na sala de aula, porque o sono realmente incomoda bastante. Dificuldade em manter a postura. Vocês já viram pessoas com sono ficarem eretas? Não dá. Num dos presídios que eu trabalhei em São Paulo, tinha um colega que trabalhava à noite e ele era especialista em dormir no serviço. Então ele procurava o ângulo da parede, se encaixava no ângulo da parede assim e dormia em pé. E ele conseguia dormir em pé, travava o joelho assim, ficava encaixadinho e dormia em pé.
mas olhando para ele, a gente sabia que ele estava dormindo, pela sua postura corporal. Também acontece uma coisa interessante. Com sono, nós temos uma boa vontade muito expressiva de dormir. Todo mundo que tem sono tem vontade de dormir. Até uma pessoa que não está com sono, quando sabe que no dia seguinte será feriado, o que ela diz? Amanhã eu quero dormir até tarde, né? Mas ela nem com sono está. Ela está considerando que amanhã então ela pode dormir até tarde. Os pensamentos ficam desconexos. Já conversou com uma pessoa que está com muito sono? Não fala coisa com coisa, a boca fica meio mole, né? Fica muito engraçado de lidar com a pessoa que está com muito sono. É quase parecido quando a gente vai fazer endoscopia, que vai passando ali o efeito da medicação que dão para a gente. A Rita me disse que se você perguntar a senha do banco para uma pessoa que está voltando daquele processo, a pessoa diz a senha, porque ela está desprotegida por conta daquela sensação de moleza, de querer dormir, aquela sensação de letargia. Muita gente, para quem você olha, você diz assim: vai dormir que teu mal é sono. A gente não diz essas coisas também? Vai dormir porque o teu mal é sono. Às vezes a pessoa fica mal-humorada. Enfim, quando a pessoa está envolta numa escuridão física, a sua condição biológica fica afetada. Mas e quando nós estamos embebecidos por uma escuridão espiritual? Consideram vocês que a nossa alma, o nosso coração, também fica sonolento e com todas estas mesmas características que eu citei agora para vocês, na questão do sono fisiológico, na manifestação biológica do corpo, assim o nosso coração começa a perceber a escuridão em que ele está envolto e começa a reagir da mesma forma. Um bocejo preguiçoso, os olhos pesados, dificuldade de se concentrar, irritabilidade, dificuldade de manter uma postura, boa vontade para cochilar e pensamentos desconexos. Em Tessalônica, os irmãos daquela cidade estavam exatamente assim, envoltos numa escuridão espiritual. E estavam envolvidos numa escuridão espiritual por um fator muito simples. Havia uma ausência de luz no coração daquelas pessoas. Havia uma ausência de percepção dos ensinos de Deus no coração daquelas pessoas. E um coraçãozinho que se afasta dos ensinos que tem a palavra de Deus, começa a se sentir preguiçoso, cansado, desconexo, sonolento e com muito boa vontade e se envolver cada vez mais com esta escuridão, com o escurinho. Não é o escurinho que quem quer dormir procura? Qual é o ambiente que a gente prepara para as nossas crianças dormir? A gente não diz lá para a criança que já é maiorzinha: desliga a luz, desliga a tela, desliga o celular. Está na hora de dormir, porque se o cérebro, os olhos começar a receber informação luminosa, o cérebro fica confuso. Ele olha em volta e está escuro, é hora de dormir, mas vem luz daquela tela e diz: já não está mais escuro, fica confuso. Então a gente orienta: desliga a tela, desliga a TV, desliga a luz, deixe pouca luz no ambiente. Isso proporciona um prazer e uma possibilidade maior de dormir. Então, o apóstolo está percebendo, quando o seu discípulo vai lá, o Paulo, quando recebe o discípulo lá para perguntar da preocupação do povo, ele percebe imediatamente que aquelas pessoas estavam afastadas do que era essencial. Em vez de se preocuparem com os ensinos de Jesus Cristo para as suas vidas, estavam preocupados com coisa secundária, com coisa externa, com assunto que não lhes dizia respeito, que era a volta de Jesus. Quem tem que se preocupar com a volta de Jesus, é o Pai, é Deus, não somos nós. Para nós é indiferente se Jesus voltar daqui a 1 minuto ou daqui a 1000 anos. Essa é uma questão de Deus. Assim como mandar alguém para o inferno ou mandar alguém para o céu, é um problema de Deus, não é um problema meu.
Assim como a cabeça do outro irmão é um problema de Deus, não é meu. Eu não tenho condição de entrar na cabeça do outro, nem da minha esposa, nem do meu filho, nem dos meus pais. É impossível. E tem gente que gasta uma energia tremenda tentando controlar a cabeça do outro. O jeito que o outro pensa, o jeito que o outro se manifesta, o jeito que o outro se comporta, e esquece de olhar para a própria vida. É isso que acontecia lá em Tessalônica. Os irmãos estavam preocupados quando Jesus ia voltar, preocupados com aquele sarcel de informações religiosas, como o Mauro disse agora há pouco aqui numa das orações. Nós ficamos com a cabeça cheia de muitas vozes e não prestamos atenção na voz necessariamente fundamental para as nossas vidas, para a nossa salvação. Então, Paulo dá essa resposta para eles, diz assim, olha, e faz esse comparativo entre luz e dias. Olha, por que vocês estão preocupados com isto? É o que Paulo diz no começo. Vocês não precisam estar preocupados com isso. Sobre isso, diz Paulo, não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, não há necessidade que Deus ocupe o seu poder com questões que você está se utilizando para desfocar o seu pensamento dele. Nós nos comportamos assim muitas vezes. O Richard Shaw, um teólogo da nossa época, ele dizia assim para os seus alunos: eu estou apontando para a lua e vocês estão olhando para o meu dedo. Deus coloca para nós nos ocuparmos questões no nosso coração que nós temos que resolver no nosso coração. E nós nos preocupamos com as coisas que estão fora desse coração, do meu coração. Eu não posso resolver as coisas do teu coração. Eu posso resolver as coisas do meu coração. Eu não posso resolver as coisas do coração da minha esposa, nem dos meus filhos, nem da minha mãe. Cada um tem que escutar o seu próprio coração. Mas a tendência desse nosso coração pecaminoso é querer se afastar do que é essencial. E aí nós começamos a nos ocupar com coisas que não tenham o menor sentido, a menor necessidade. E gastamos muito tempo com isso. Nós ficamos tão enebriados com esse sono espiritual que nós fazemos perguntas equivocadas para Deus. Então, ao invés de nós perguntarmos para Deus: Senhor, sonda o meu coração e vê aqui os pecados que me são ocultos, nós queremos saber de Deus quando Ele vai voltar. Qual é o versículo central da Bíblia? Nós queremos saber qual é a datação deste livro aqui. Nós queremos saber se a ciência está correta aqui ou não. Nós queremos saber se o conceito daquele famoso falador das redes sociais é mais importante que o texto bíblico. Mas eu acho que é isso. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso. Nós olhamos para a Escritura, nós lemos um texto e alguém pergunta assim para a gente: o que você sentiu ao ler esse texto? Isso não tem a menor importância. O que tem importância é o que o texto bíblico diz, não o que eu senti lendo o texto bíblico. Porque se eu me preocupar somente com o que eu senti, o meu coração é enganoso. Eu posso sentir uma coisa que o texto bíblico nunca disse, aprender errado e viver nesse sono espiritual. Quando eu me afasto da centralidade da palavra de Deus, eu começo a perceber que a minha vida vira uma bagunça. Vira uma bagunça. E por que a vida vira uma bagunça? Porque o pecado, ele não afeta somente a minha pessoa. Se o pecado afetasse somente a minha pessoa, tudo bem, eu me resolvo com Deus, porque tem gente que acha que aguenta o inferno. Já pararam para pensar sobre isso? Tem gente que acha que aguenta o inferno. Tem gente que diz assim: se eu for para o inferno, eu vou chegar lá, vou encontrar um punhado de conhecido. De fato vai. Uma vez a pessoa perguntou para mim, falou isso para mim, eu disse para ela: você já queimou o dedo no ferro de passar
Ou já queimou o dedo numa panela quente? Ah, já. Falei, você aguentou ou saiu sacudindo a mão e soprando o dedo? Não, claro, doeu, saí sacudindo a mão. Falei, agora imagina o teu corpo inteiro nessa condição. Teu corpo inteiro. Porque a dor do inferno é uma dor física. A dor que nós sentimos com este fogo físico aqui é a dor do fogo do inferno. Dá para pagar esse boleto? Não dá. O meu dedo queima ali por um minutinho, eu corro lá no Barufate ou lá no Emílio, eles vão me receitar uma pomadinha e eu vou me resolver aqui. Mas e um fogo que queima no corpo todo por toda a eternidade, eu consigo pagar esse boleto? Não, eu não consigo. Então eu não posso dizer, se Deus me mandar para o inferno eu vou encontrar um monte de conhecido lá. De fato, eu vou encontrar. Isso vai aliviar o meu sofrimento lá? Não, não vai. Então perceba que o nosso foco acaba sendo viver uma vida bagunçada, porque o pecado não só bagunça a minha cabeça e o meu coração, como das pessoas que estão em volta de mim. O meu pecado afeta poderosamente as pessoas que convivem comigo. Posso dar um exemplo muito simples. Quem se embriaga? Quem se embriaga? Vai lá, suja toda a cama, deita de sapato, a esposa já não tem que ir lá e arrumar a cama, tirar o sapato da benção que está lá, né? Às vezes a benção suja toda a roupa lá na própria cama. Olha, o pecado dele já envolveu outra pessoa. Mas e um pecador violento? Mas se ele bateu na outra pessoa, ele já envolveu outra pessoa com o pecado dele. Então o pecado sempre envolve mais pessoas. E aí eu posso pagar esse boleto? Eu posso dizer para Deus, falar assim, olha Senhor, não dá para negociar, não dá para fazer acordo com Deus. Então é isso que o Paulo diz relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Deus costuma agir de maneira imprevisível, intervém quando a gente menos espera, e é por isso que o Paulo continua dizendo, é como o ladrão que chega de repente. O que nós fazemos quando a nossa casa é roubada? A gente já liga para um bocado de empresas para perguntar o preço do alarme, o preço da câmera, quanto custa para botar a cerca elétrica, né? E se já tem tudo isso, a gente já entra em contato com o serralheiro para colocar um portão mais forte lá na frente da casa da gente. A gente começa a xingar inclusive os vizinhos, que nós temos certeza de que viram tudo e não querem falar nada. Então o ladrão sempre surpreende a gente, como o pecado sempre surpreende a gente também. Como a mulher que vai dar à luz. Em que momento ela vai dar à luz? Ela não sabe. Isso não está sob o controle dela. Ainda que ela agende com o médico, olha, vai dar à luz por cesariana às 14 horas. Não conheço nenhum médico, não sei se o Barufate, que é obstetra, não sei se dá para chegar e ficar olhando para o relógio, às 14 horas em ponto, vai lá e faz o procedimento e aparece a bencinha chorando. Não, esse 14 pode ser às 13, pode ser às 15, pode ser às 16. É um horário ali de base, um horário só de referência. Então, quando nós diminuímos a luz do nosso coração, nós somos surpreendidos por problemas que não nos assaltariam se de fato estivéssemos fincados na palavra, na orientação, nos ensinamentos de Deus. Quando que o nosso ser fica abalado? Quando nós somos surpreendidos por uma situação. E quando essa situação nos abala? Quando a nossa fé está vacilante. É muito simples. É muito simples. Quando que você fica nervoso? Quando você acha que aquela situação saiu do seu controle. Aí você fica com raiva. Então a raiva não é nem problema da outra pessoa, a raiva é no seu coração, porque alguma coisa no seu coração foi incomodada. O outro não tem responsabilidade nenhuma na sua raiva, é você que decidiu ficar com raiva. Ninguém pode provocar raiva no outro. A raiva é minha, é particular, é individual. Sou eu que sinto raiva, não é o outro que sente.
Então, quando eu estou desgostoso da vida, desesperado, desanimado, é porque eu abri a guarda, a brecha, baixei o escudo da fé e o inimigo me atingiu poderosamente, porque eu dormi no volante e bati o carro da minha espiritualidade. É como Paulo, mais uma vez, diz aqui, fazendo distinção de dois tipos de pessoa: as que vivem a vida numa forma integral diante de Deus, e diz o apóstolo Paulo novamente, como eu disse lá daquela outra vez, os demais. É assim que Paulo se refere às outras pessoas: os que vivem na escuridão, os que são da noite e os que só pensam em dormir. É essa classificação que o apóstolo Paulo faz, que lá entre os filipenses tinham pessoas que viviam na escuridão, e é claro que aqui Paulo está se referindo à escuridão espiritual. São pessoas que vivem na escuridão. E por que vivem na escuridão? Porque eles são da noite. Eles são da escuridão. Há uma ausência de luz no coração dessas pessoas. E por conta disso só pensam em dormir. Já tentou acordar um adolescente de manhã? É fácil? Minhas adolescentes olham para mim e ficam assim, saindo faísca do olho. Mas não é fácil acordar um adolescente. Por quê? Porque o adolescente gasta muita energia para crescer. E gastar energia para crescer cansa. Então o adolescente, ele é de verdade mais cansado do que nós. Por isso é mais difícil de acordá-los, principalmente quando eles vão dormir muito tarde. Espiritualmente falando, a pessoa que está sonolenta nos seus pecados, ela não quer por conta própria se voltar para Deus. Ela não quer por conta própria entregar a sua vida efetivamente para Deus. Por quê? Porque ela quer viver na escuridão, ela está gostando daquele soninho, ela está preocupada com outras coisas que não tem nada a ver com a sua espiritualidade. Estas pessoas que só pensam em dormir, em ficar nesse escurinho espiritual, Paulo chama essas pessoas de os demais, porque Paulo está se dirigindo ao contrário deste grupo. Paulo está se dirigindo às pessoas que não se deixam envolver pelas trevas do mal. As pessoas, e ele diz isso aqui no versículo 5, olha só: porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Eventualmente você pode dar uma cochiladinha de dia. Os meninos gostam muito disso, né? Depois do almoço querer dar uma cochiladinha. Mas dar uma cochiladinha não é dormir. Na vida espiritual às vezes nós damos uma tropeçadinha, mas não significa que a gente dormiu o tempo todo. A gente acorda assustado e se volta rapidamente para Deus. Então Paulo está dizendo que existem esses dois tipos de pessoa no mundo: as pessoas que são filhos da luz, filhos do dia. Portanto, são pessoas que não são da noite, não são das trevas, e existem os demais. Desde que a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, ela deixa de ser da escuridão, ela deixa de ser das trevas, e ela não pode se conformar com o comportamento de uma pessoa sonolenta, espiritualmente falando. Uma pessoa insubmissa, uma pessoa que não é ensinável, uma pessoa que oscila na vida espiritual. Quem oscila demais na vida espiritual é a pessoa sonolenta. A uma hora está com a fé que, olha, eu sou um super crente, no dia seguinte, vou abandonar a igreja, ninguém me ama, acabaram com a minha fé, Deus não está me ouvindo. Mas ontem à tarde você não estava com a capa aqui, com esse aqui de super crente no peito? Uma pessoa que tem esse comportamento está sonolenta. Está sonolenta. Uma pessoa que deixa os problemas dominar o seu coração. Uma pessoa que se abate diante das dificuldades, uma pessoa que quer saber se Jesus vai voltar logo ou não, uma pessoa que quer saber se existe revelação ou não, uma pessoa que quer saber se existe dom de língua ou não, está se preocupando com coisas secundárias.
são pessoas sonolentas, são pessoas preguiçosas espiritualmente. Portanto, são pessoas que se deixam surpreender como quem vive no escuro, como quem está entontecido pelo sono. No versículo 6, o apóstolo nos orienta que para nós não sermos pegos nesta sonolência, basta que nós vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrio é aquela pessoa que não está embebecida pelo sono. Acordados e em nosso perfeito juízo, na Bíblia, na linguagem de hoje. Vigiemos e sejamos sóbrios na revista e atualizada. Ou na versão católica, não fiquemos dormindo como os outros, estejamos acordados e sóbrios. Então, meus irmãos, eu concluo estimulando você para que você saia desta escuridão espiritual, para que você saia definitivamente desse torpor sonolento que a falta de objetividade espiritual provoca, que você abandone a escuridão que a distância de Deus causa. E acredite nisto, a escuridão, o afastamento de Deus causa uma escuridão espiritual, assim como a ausência de luz causa a escuridão física. Não é porque a maioria está desligando as suas luzes do entendimento que você precisa desligar a tua. Não é porque as pessoas já não querem mais saber de Deus que você também não precisa querer saber. Não sofra com o sono ou com a preguiça espiritual, com as tonturas, com a confusão, com o desequilíbrio. Se apegue à segurança da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e não obstante qualquer dificuldade que apareça na tua vida, você sempre estará vigilante, sóbrio e bem localizado diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe.